Reflexões espíritas. O que os espíritos esperam de um médium? A mediunidade é uma ponte entre mundos, mas essa ponte não foi dada para ser decorativa, foi dada para ser atravessada com amor, renúncia e responsabilidade. Você já se perguntou por que certas pessoas nascem com uma sensibilidade tão aguçada para o invisível? Por que algumas escutam vozes, veem espíritos, sonham com mensagens ou sentem presenças, mesmo sem buscar por isso? E mais ainda, o que os espíritos esperam dessas pessoas? Se você é um médium, está a caminho de despertar ou convive com alguém sensível, esta reflexão vai revelar algo profundo. A mediunidade é um compromisso assumido antes da reencarnação, e os espíritos contam com você mais do que imagina. Mas antes de seguirmos nessa jornada, respire fundo. E se esse conteúdo já tocou o seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal Luz e Sabedoria Espírita e compartilhe com quem está tentando compreender o porquê de tanta sensibilidade espiritual. Agora vamos ouvir o que os espíritos esperam de você. O médium, canal entre dois mundos. A mediunidade é a capacidade que um ser humano tem de perceber, sentir e transmitir comunicações do plano espiritual. Segundo Allan Kardec no Livro dos Médiuns, todos somos médiuns em algum grau, mas somente alguns possuem a mediunidade ostensiva, ou seja, sensível o suficiente para permitir o intercâmbio direto com os espíritos. Mas ter essa sensibilidade não é privilégio, é responsabilidade. Quem a possui carrega consigo uma ponte invisível, e os espíritos esperam que ela seja usada com disciplina, verdade e caridade. O que os espíritos esperam de um médium? 1. Que ele seja fiel à verdade. O médium é um mensageiro, não o autor da mensagem. Não deve modificar, dramatizar ou embelezar aquilo que recebe do plano superior. Que ele cultive a humildade. A vaidade é o veneno da mediunidade. Quanto mais o médium se engrandece, mais se afasta da verdadeira luz. Que ele estude e se prepare. A mediunidade sem estudo é um navio sem bússola. Os espíritos esperam que o médium conheça a doutrina para não se perder entre vozes ilusórias. Que ele trabalhe no bem. A mediunidade é, acima de tudo, uma ferramenta de serviço. E os espíritos esperam ação, não apenas fenômenos. O acordo espiritual antes da reencarnação. Antes de reencarnar, muitos espíritos assumem compromissos. Reparar erros do passado, servir como instrumentos do bem, despertar consciências, auxiliar outros espíritos em sofrimento. Na colônia espiritual, antes da reencarnação, esses compromissos são selados diante de mentores. Ao nascer, o médium esquece, mas o plano espiritual não esquece, e em silêncio, os mentores vão conduzindo a vida do médium para que ele lembre com o coração aquilo que prometeu com a alma. Por que tantos médiums sofrem? Porque mediunidade é sensibilidade, e num mundo cheio de vibrações pesadas, quem sente mais, sofre mais. Médiuns muitas vezes enfrentam transtornos emocionais, isolamento social, incompreensão da família, dores físicas sem causa aparente, vidas cheias de desafios. Mas tudo isso faz parte da lapidação do instrumento. Quanto mais sensível o médium, mais intensas suas provas, mas também mais belo seu caminho quando abraçado com amor. Emmanuel. O que os bons espíritos não aceitam? Vaidade no uso do dom. Ganhos materiais em troca de mediunidade. Médiuns que assustam ou manipulam os outros. Negligência com a disciplina moral. Desvio da função para alimentar o ego. Quando o médium se afasta do propósito superior, os bons espíritos se afastam. E esse espaço pode ser ocupado por entidades inferiores, que exploram a mediunidade desequilibrada. O que os mentores valorizam em um médium? Silêncio. O médium que fala pouco de si, mas muito de Deus, é um instrumento confiável. Disciplina. Horários, estudo, evangelho no lar, prece, alimentação equilibrada, abstinência de vícios. Caridade constante, não apenas nas palavras, mas nos atos, visitas, escuta fraterna, doações, consolo, humildade, trabalho coletivo. Os espíritos confiam mais nos médiuns que atuam em grupo do que nos que agem sozinhos. Evangelho no coração. Mais que fenômenos, esperam que o médium viva o Cristo. O perigo da mediunidade sem evangelho. A mediunidade sem evangelho vira espetáculo. Com o evangelho, ela vira socorro. O verdadeiro médium é o que cala o próprio ego para ouvir os gemidos das almas aflitas. André Luiz. Muitos médiuns são atraídos pelo extraordinário, vozes, visões, psicografias, mas esquecem que o maior fenômeno é o amor que consola e orienta. O espiritismo não veio para encantar os olhos,
mas para tocar consciências. A mediunidade como prova de fé. Muitas vezes os espíritos testam o médium com períodos de silêncio espiritual, rejeição social, dúvidas interiores, falta de reconhecimento. Esses momentos não são punições, são provas de fé. O médium que persiste no bem, mesmo sem aplausos, está pronto para missões maiores. O crescimento espiritual do médium. Ao aceitar seu dom com humildade, o médium purifica débitos do passado, fortalece sua conexão com os mentores, desenvolve o amor desinteressado, aprende a dominar o próprio ego, se transforma em farol para os que sofrem. O maior beneficiado da mediunidade não é quem recebe as mensagens, é quem as transmite com amor e verdade. Após a morte, o que acontece com o médium? Os espíritos relatam que os médiuns são recebidos conforme o uso que fizeram do dom, o bem que espalharam, a humildade com que viveram. Um médium dedicado é recebido com gratidão. Um médium vaidoso é recebido com advertência. Um médium que explorou sua mediunidade é recebido com lágrimas, as suas e as das vítimas espirituais que criou. O dom permanece, mas a responsabilidade não acaba com a morte. O que você deve fazer agora? Se você tem mediunidade, aceite com amor. Busque ajuda e estudos sérios. Evite a pressa e a vaidade. Faça do seu corpo e da sua mente um templo da luz. Nunca negocie com os dons espirituais. Seus mentores estão com você. Eles te observam, te esperam e te inspiram. Mas só você pode escolher servir com fidelidade. O que os espíritos esperam de você? Eles não esperam perfeição. Esperam sinceridade. Não esperam fenômenos impressionantes. Esperam amor em pequenas atitudes. Não esperam que você saiba tudo. Esperam que você estude e se disponha. Não esperam fama, títulos ou status. Esperam que você seja um instrumento fiel. A mediunidade é uma vela. Você pode apagá-la ou pode iluminar vidas com ela. Se essa reflexão te ajudou a enxergar melhor seu dom espiritual, curta este vídeo, se inscreva no canal Luz e Sabedoria Espírita e compartilhe com quem também carrega esse dom invisível. A mediunidade é um compromisso da alma com Deus. E você pode ser a resposta do céu para o sofrimento de alguém. Que os bons espíritos te guiem. E até a próxima reflexão.